Fala família, demorei, mas cheguei. Bora para mais um episódio insano de Solo Leveling, bom, com algumas mudanças inclusive do original, algumas mudanças muito boas e algumas mudanças não tão boas assim, mas não tem nada de absurdo não. Então já pega aquela tua pipoquinha, já prepara e bora maratonar, meu irmão. Vamos ver comigo pra gente falar de mais episódios de Solo Leveling. Preparado? Vamos que vamos. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E hoje a gente vai ver a grande reavaliação do Jinwoo. Como a gente já tinha visto no último vídeo que eu contei pra vocês, tudo começou lá no prédio central das guildas, né? Da associação, que era ocupado por vários repórteres, mano. Os caras estavam lá fazendo o quê? Não era pelo Jinwoo, não. Eles estavam, pelo menos não no início, né? Eles estavam ali por causa do Lee Min-sung, que era um ator aí que se tornou um caçador rank A e era a primeira revelação pro mundo, né? Que ele tinha se tornado caçador e tudo mais, tudo por causa de problemas passados dele. Ele tinha alguns escândalos que inclusive ele se referiu ali a escândalos com mulheres, garotas novas na indústria, porque o cara era um ator famoso, achava que podia fazer de tudo, e a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca, né, meu amigo? Ele teve problemas com garotas e aí o mundo começou a fazer uma reportagem agora, até a chegada de Baek Yeon-ho e Cho Jong-in. Quando os dois chegaram, todo mundo já foi em cima deles, porque eles achavam que tanto o Baek quanto o Cho Jong-in estavam atrás do Min-sung ali e tal, só que nenhum dos dois estava nem aí pro Min-sung. Eles queriam era o Jinwoo, cara, que estava prometendo ser o 10º, né, o novo caçador Rank S da Coreia, um dos mais fortes de todos os tempos. Tanto que eles comentaram sobre o portal lá, um com o outro, falou sobre a luta do Jinwoo contra o Kargalgan, né, e também sobre o incidente do portal vermelho, e os dois, cara, foram provas o suficiente da força do Jinwoo. É engraçado até a gente ver como é que tá rolando as disputas entre o Cho Jong-in e o Baek Yeon-ho pelo Jinwoo, né, porque um já é meio que rival do outro ali, os dois no final das contas entraram numa disputa frenética, e aí chegou o Lin Tae-gyu também, começou a falar sobre o Min-sung, tu não quer roubar o Min-sung, não sei o que e tal, porque essa cena foi muito boa, porque um dos dois falou que literalmente não estavam interessados nem um pouco nesse Lee Min-sung, sei lá o que das quantas, entendeu? O Lee Min-sung era de lado. Depois disso a gente volta para o momento do Jinwoo, que ele tá querendo entrar para fazer aqui a avaliação dele, mas um dos seguranças, provavelmente o segurança do Min-sung, não tava deixando o Jinwoo entrar. Quem teve que intervir foi o nosso Go-Gu-He, cara. O cara que é o presidente da associação das guildas ali, ele foi lá fora buscar o Jinwoo para poder fazer a avaliação dele. E isso já chamou a atenção dos repórteres. Por que o presidente da associação tá ali, pessoalmente chamando um caçador comum? Isso aí não é normal. Ele não é um caçador comum. Daí o Min-sung até tentou investigar esse caso, tentou entrar lá dentro para ver, né, o que a associação estava fazendo e tal, mas o Oh Jin-choo não deixou ele entrar. Nessa hora até que eu fiquei esperando mais, que ele soltasse aquela cara monstruosa dele, igual ele fez no manhwa, e um ponto que me decepcionou um pouco, porque ele só tirou o óculos assim, ó, ficou olhando com um olhar meio de bunda, e aí o Min-sung ficou com uma cara de cagado de medo, só que no manhwa senti que foi mais impactante, né, porque ele mostrou a aura para que causou medo no Min-sung. Então assim, nessa hora o anime falhou um pouco. Bom, depois disso aí, a gente vê o Jinwoo, ele já preparado ali para fazer o teste de invocação, né, então ele invoca a primeira sombra dele. Eles até mostram quão preparada a sala é, mano. Porra, aquela porta lá, fechada a 7 chaves, entendeu? E quando o Go-Gu-He fala pra ele, pô, Jinwoo, olha só, os poderes aqui tem que ser revelados, você não vai esconder nada da gente não, já recebi um relatório completo e tudo mais. Aí é o momento de virada de chave. O momento em que o Jinwoo mesmo viu que ele não precisava mais esconder nada. Então ele já invocou uma porrada de sombra tudo de uma vez lá. E detalhe, ele ainda disse que poderia convocar mais umas centenas no plural, irmão. Tanto que, pô, o Go-Gu regalou os olhos de assustado nesse momento. E com certeza você lembra da porta que a gente viu, né? Que era super reforçada. Pois é, mesmo a porta sendo super reforçada, Baek Yeon-ho e o Cho Jong-in do lado de fora sentiram o poder absoluto do Jinwoo quando ele começou a liberar a mana dele invocando as sombras. E nunca tinham sentido um poder tão, mano, descomunal como esse. Depois disso, Jinwoo foi oficialmente nomeado como caçador Rank S. Na saída já era de se esperar. Baek Yeon-ho, Cho Jong-in, os dois um de cada lado lá, tentando recrutar o Jinwoo mais uma vez, só que ele só saiu da associação, ele chegou e falou, cara, tem umas coisas pra resolver, não vou ficar aqui, porque o Jinwoo não queria ser contratado, não queria ir pra nenhuma guilda. O problema é que quem tava do lado de fora era um mundaréu de repórter, todo mundo querendo filmar ele e tal, tanto que o Jinwoo apareceu
na rede nacional, como o 10º caçador de Rank S da Coreia. Todo mundo viu isso. A Diná viu essa parada, Chahain viu, os antigos companheiros do Jinwoo lá da Dungeon Dupla, a galera que tava viva, né? Porque muita gente morreu, eles viram também. E quando o Baek foi lá tentar ajudar o Jinwoo a sair, o Jinwoo falou, cara, tá suave. E ele se teletransportou no estalar de dedos. E isso porque a velocidade dele já tava no nível absurdo. E o cara não tá nem no nível 100. E fora que ele tem a troca das sombras que ele vai usar ainda na Ilha de Jeju. A gente ainda vai ver isso acontecer. Mas a partir daí, o Jinwoo, tanto o Baekhyun-ho quanto o Cho Jong-in ficaram incrédulos. Mas o Baekhyun-ho, né, porque ele não conseguiu nem acompanhar os movimentos do Jinwoo de tão rápido que ele foi. Mais tarde, o Baek, mais desconcertado ainda, ele fica pensando em tudo que aconteceu e é interessante porque ele passa a ligar uns pontos legal, entendeu? Ele fala que o Jinwoo pode ser um caçador diferente do caçador que tem o seu segundo despertar. Ele pode ser um caçador inédito, um caçador que evolui com o tempo. Isso porque ele sentiu o poder do Jinwoo quando ele saiu lá do portal vermelho e agora ele sentiu o poder do Jinwoo e estava bem maior do que antes, cara. E olha que o tempo não é muito grande, são de dias, tá? Com relação a isso. A gente também tem a cena do Jinho, ele foi lá falar com o pai dele sobre a guilda e tudo mais, porque ele queria ser o chefe de guilda e agora não quer mais. Ele recebeu uma proposta do Jinwoo e resolveu se juntar ao Jinwoo para ser o mochileiro dele. Então ele não vai mais assumir a guilda da família. O pai dele até ficou revoltado com essa parada, porque o Jinwoo perturbou bastante ele para poder assumir, e ele tirou o cargo de um outro irmão e tal, que não seja um problema, é só ele dar o cargo de volta pro cara, né? No final das contas, ele sofreria as consequências. E no caso seria a expulsão, mais pra frente a gente vai ver isso daí. Nesse mesmo momento que tava rolando isso, o Jinwoo ele foi procurar vender o Orbe da Avareza. Ele queria um mercador ali que vendesse equipamentos e tal, e que ele conseguisse vender o Orbe da Avareza para comprar algumas peças-chave para ele terminar o Castelo Demoníaco. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que as coisas eram caras demais, ele não imaginava. E aí, beleza. A ideia era o seguinte, ele conseguir dinheiro para poder conseguir comprar o que faltou ali dos itens e tal. E quando ele conversou com o vendedor falou que se ele quebrasse um vidro específico lá, que era feito de magia, revestido com magia e tudo mais, super poderosa, que não era qualquer um que conseguiria quebrar, os Rank A, inclusive, não conseguiam, né? Aí ele pensou, porra, será que eu consigo? E aí o cara falou, pô, se você quebrar, tu leva tudo de graça. Só que era uma zoeira, ele nem sabia que o Jinwoo era Rank S. Na mesma hora ele já, mano, já puxou-lhe o socão ali, a mão cheia de poder. Mas no final o cara parou e falou, não, é zoeira, é zoeira, é zoeira. Não precisa fazer isso, mas de qualquer forma, cara, o Jinwoo facilmente quebraria esse vidro. Sabe por quê? Os itens que estavam ali dentro poderiam ser muito fortes e tudo mais, e quando ele falou que ele queria de fato armas agora, adagas ou outros equipamentos que ele possa usar para lutar, ele foi com outro rapaz, outro vendedor, que era a especialidade dele. E aí foi o momento em que o primeiro vendedor que estava falando com ele viu uma rachadura no vidro. Mano, o cara nem sequer tocou no vidro e rachou o vidro. Olha que loucura, irmão. Ah, irmão, bagulho absurdo. Mas até aí tudo bem. Ele foi mostrar as adagas dele, porque as adagas poderiam ser vendidas também, né? E quando ele mostrou uma das adagas lá, os caras falaram que no mínimo seria vendida por 100 milhões naquele mundo, sendo que ele pagou no mercado, né, do mercado que ele tem lá, 2,6 milhões, cara. E isso é uma coisa absurda. Então assim, nesse momento ele viu que os itens que ele tem no mercado que ele pode comprar só ele, podem ser vendidos como coisas muito caras, com preço muito mais alto. Ele não vai precisar vender então o Orbe da Avareza ou alguns itens. Por isso que ele foi lá e pediu pra ir no banheiro, entendeu? Pô, posso usar o teu banheiro? Porque ele chegou no banheiro, saiu comprando uma porrada de item. Depois ele só tira da mochila e fala, olha só, quero vender essa parada toda aqui. Quanto é que tu me dá isso aqui? Ah, 1 bilhão? Pronto, vamos vender por 1 bilhão. Ele conseguiu o dinheiro e conseguiu os itens que ele queria comprar lá no mercado. Mano, é a coisa perfeita, é tipo um farm infinito pra ele. Tudo que ele compra no mercado pessoal, ele consegue vender no mercado, né, desse mundo. Depois disso aí, a gente vê a questão da Diná, né, que se tivesse algumas mudanças nessa parte da história também, né, eles fizeram algumas alterações, como por exemplo, a Diná, ela dentro do manhwa, ela tava desesperada por causa dos repórteres, os repórteres estavam do lado de fora, ela ficou se escondendo, mas aqui não, ela só olhou pela janela, eles já tinham ido embora e tudo mais, e ela começou a conversar com o Jinwoo até alguém tocar na porta ali, né, basicamente quem veio foi o Jinho. Só que assim, o que acontece é que o Jinwoo, ele já foi atender a porta todo arrogante, achando que era um repórter. Mas é o erro dele, obviamente, não tem problema. O pai do Jinho tinha expulsado ele de casa, como eu falei, ele não tinha lugar pra ir, ele foi atrás do Jinwoo. Então assim, a Diná chegou pro Jinwoo e falou, pô, você conhece ele? No manhwa, o Jinwoo falou que não e simplesmente fechou a porta e acabou. Só que na novel, ele abraçou o Jinho e falou, olha só,
a gente vai trabalhar durante as próximas semanas aí e tal. E aí o Jin-Ho confirmou essa história pra ela, né? Meio que o Jin-Woo forçou ele a fazer isso daí, mas ele confirmou a história e ele dormiu na casa do Jin-Ho. Acabou que no final das contas ficou tudo bem, então teve essa diferença, como eu falei, não muda nada na história, tá? Mas ainda assim tivemos algumas mudanças aqui, vamos entrar em outra mudança significativa um pouco mais pra frente. Depois disso tudo, a gente viu o Jin-Woo invocando as sombras pra proteger os locais ali, né? A irmã dele, por exemplo, ele invocou 3 das sombras dos Auto-Orcs lá, ele invocaria 4, que o Kargalgan tinha 4 Auto-Orcs defensores, só que o problema é que o quarto ficou preso no teto porque ele jogou o cara lá no teto com a telecinese dele, então ele não conseguiu pegar a sombra daquele cara, só sobrou 3. Daí ele foi lá e fez o quê? Botou um desses aí pra comandar os outros 2 e colocou a Dinar sob a supervisão deles. Falou, ó, você vai proteger a minha irmã, deixa ela segura e tal. E pra aproveitar, ele já subiu pro telhado pra proteger a vizinhança também. Ele invocou as sombras padrões dele ali, né, que são sombras mais fracas e tudo mais, pra patrulhar o local. Ele até falou que talvez a cidade se torne mais segura, então ele não tá só se restringindo à vizinhança, mas sim na cidade toda. O Manhua, ele se restringiu mais ali às áreas mais próximas, mas a cidade inteira é bem interessante. Ele tem sombra o suficiente para poder patrulhar isso tudo. E aí, nessa mesma noite, a gente viu a lua lá, né, e passou uma formiga voando. Irmão, nessa hora eu já pirei, falei, Beru, ele apareceu, não é possível que ele tá voando assim e tal. Só que se você parar pra pensar, o Beru, ele teria destroçado o mundo logo de cara, né? Porque, mano, ele é absolutamente forte. Ele fez isso com vários, né, classificação S lá durante a história. No Japão, mano, quando a galera foi pra Ilha de Jeju, ele arregaçou todo mundo. Então ele parar no meio de uma cidade é sinônimo de perigo total. No começo eu botei ele como a principal aposta, mas depois eu vi que de fato era outra formiga, a formiga vermelha, que do nada apareceu lá a formiga vermelha no meio da estrada, entendeu? Não era o Beru. Mas isso indica que as formigas que ganharam asas agora estão tendo resistência suficiente para voar da Ilha de Jeju para a cidade. Isso já é um grande problema, porque agora elas vão começar a atacar a cidade e os caçadores, se eles não intervirem nisso aí, o negócio vai ficar feio. O arco da Ilha de Jeju tá começando a chegar, cara. Tá chegando mais perto a cada momento que a gente vai ficando mais empolgado. Eu tô mega empolgado para ver esse arco, porra. Eu quero muito ver o Rei Formiga se tornando o Beru. O Jin-Woo caindo na porrada com ele ali como se não fosse nada. Ele salvando a Tia Rain, entendeu? Mas beleza, esse não é o caso agora. O lance é que depois de passar isso tudo, o Jin-Woo ele entra no Castelo Demoníaco. E quando ele entra lá, ele logo já recebe de cara a missão dele, que era derrotar o Baran com umas recompensas muito melhores do que antes. Mano, ele só queria terminar aquilo dali. O último chefe era o Baran. Ele ainda tinha mais 25 andares, né? Porque ele parou no 75 para chegar no final. Quando ele voltou, ele fez até um teste lá dentro do quão poderoso era o Tusk. Ele usou o Orbe de Avareza, deu o Orbe de Avareza pro Tusk, né? Porque o Orbe de Avareza aumenta bastante os poderes dele e ele deu na mão do Tusk pra ele testar a magia. Porque ele até tinha dado pros magos quando lutou contra o Kargalgan, pra poder criar uma bola de fogo maior e tudo mais. E essa carga do poder do Tusk foi uma coisa absurda, irmão. Criou um fogo, boom, fortão também, que destruiu o maior pedação do Castelo Demoníaco. E de fato, então, a gente comparou o poder dele, até falou, cara, vou deixar esse Orbe aqui com o Tusk por enquanto, porque ele é forte o suficiente para poder usar essas coisas. Beleza, depois o Tusk voltou para a sombra dele. E ao mesmo tempo, a gente já tinha comentado que o pai do Jin-Ho, ele começou a sofrer de algumas tonturas, desmaiar e tal. Ele foi levado para o hospital pela mãe do Jin-Ho. Acontece que o problema, galera, é que o pai dele começou a sofrer da doença que a mãe do Jin-Ho tá sofrendo. Ele tá, de fato, com a doença do sono eterno. Que ela começa assim, você vai aos poucos começando a desmaiar, perder a consciência, e isso não tem uma explicação. As pessoas dizem que é por conta de exposição em excesso ali a pessoas que contêm mana, que são caçadores, e o corpo de pessoas normais não resiste a isso, acaba entrando no sono eterno. A única pessoa, na verdade, que poderia curar ele agora no final das contas seria o próprio Jin-Woo, cara. Porque o Jin-Woo vai conseguir criar as poções ali, essa que é a ideia, porque ele quer curar a mãe dele. Então ele teria como curar o pai do Jin-Woo também. No final das contas a gente também viu os soldados das sombras, né, que eles estavam sofrendo um pouco em algumas batalhas dentro do Castelo Demoníaco, o que não era para estar acontecendo. A questão é que, estrategicamente, o Jin-Woo ele começou a pensar no que estava rolando. Ele sabia que, de fato, não era para as sombras dele estarem morrendo, porque o HP, o MP, aliás, né, a mana dele começou a cair muito rápido para poder ressuscitar essas sombras. Então, assim,
ele foi procurar, foi olhando e viu que sempre estavam caindo os mais fracos primeiro. Esse exército, esse grupo que estava matando as sombras dele, estava indo dos mais fracos para os mais fortes. Numa análise rápida, ele viu que o próximo seria o tanque. Então ele falou o quê? Eu vou para lá. E quando ele chegou, os ursos foram completamente aniquilados por esses soldados. Irmão, a coisa ficou doida nesse momento, porque quando ele chegou lá para ver e viu que os soldados estavam matando as sombras dele, que eram 4 cavaleiros, se eu não me engano, ou era 3, não lembro agora, perdão meus amigos, mas ele simplesmente caiu na porrada com todo mundo e acabou com os caras, irmão. Ele viu as sombras sendo destruídas, apareceu de repente e meteu a pancada em 2 dos soldados ali. Nessa hora ele conhece a Ezil. Só que antes que qualquer coisa pudesse acontecer, acabou o episódio. A gente vai ver isso no próximo episódio. A Ezil, né, como que ela vai funcionar, né, como que as coisas vão virar a partir de agora, porque ela vai lutar com ele também, mas ele vai poupar a vida dela e poupar a vida, se eu não me engano, dos cavaleiros. Isso aí depende da mudança do anime ou não. Mas no próprio trailer de abertura aparece a Ezil assistindo a batalha do Jinwoo direta com o Baran. E a gente mais espera também, uma das mais tops dessa temporada. Provavelmente a gente vai dar início à nossa batalha contra as formigas depois dessa luta contra o Baran. E o negócio vai ficar só melhor daqui pra frente. O Beru ainda vem nessa temporada, galera. Ele vem. Eu não sei se a gente vai chegar a ver ele como sombra do Jinwoo. Provavelmente a gente vai ver. Eu acredito que o anime consiga adaptar até o início da Ilha de Jeju. Ou até, sei lá, depois que ele pega o Beru como sombra. Eu não sei. O ataque das formigas vai ser muito doido. Então assim, salvar a Tia Rain vai ser incrível e mano, eu tô doido pra ver isso com vocês. Por isso que eu falo, conto com vocês sempre pra gente acompanhar todas as análises de próximos episódios. E cara, saindo o último episódio, eu vou continuar trazendo, porque por exemplo, amanhã eu já vou trazer pra vocês um vídeo do que vai acontecer no próximo episódio. A partir do manhwa, a gente tem as mudanças com o anime que vai virar análise na semana que vem. Mas é importante você acompanhar, se você gosta e quiser acompanhar essa história do que vai acontecer no próximo, mano, se inscreve no canal aí, ativa esse sininho, não perde tempo, cara. Vem comigo que as coisas vão fluir firme. Vai por mim. Eu vou estar aqui sempre cobrindo o Solo Leveling. Até quando o anime acabar, a gente vai continuar contando a história antes da próxima temporada. Eu conto com você. E se você gostou desse episódio, deixa o seu likezão. E ó, comenta aí o que você achou. Qual é a sua opinião com relação à adaptação, essas mudanças que eles fizeram sutis, acrescentaram algumas coisas da Ilha de Jeju, lá das formigas e tudo mais. E também algumas mudanças leves que, na minha opinião, não afetaram em nada na história. Podia ter mais impacto, mas não afetaram em nada. Bom, as coisas que mais afetaram ali foram de fato as formigas aparecendo e tudo mais. Mas eu conto com você, galera. Tamo junto demais. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!